Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre múltiplos e MMC e de forma específica nós iremos estudar a definição de múltiplo, múltiplos comuns, a definição de MMC e o processo de determinação do MMC. Vamos para a nossa aula então, depois da vinheta. Então vamos compreender a definição de múltiplo de um número natural. O múltiplo ele é o produto de um número natural por um outro natural qualquer. Ou seja, o múltiplo ele é um número que ele é o produto, ou seja, a multiplicação de um número natural por um outro natural qualquer. Vamos compreender melhor com os seguintes exemplos. Temos aqui 30 igual a 2 vezes 15. Sendo assim, 30 é múltiplo tanto de 2 quanto de 15. Um outro exemplo, 12, que é igual a 3 vezes 4. Nesse caso, 12 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 4. Um outro exemplo, 9 igual a 9 vezes 1. 9 é múltiplo de 9 e também é múltiplo de 1. 0 igual a 3 vezes 0. Então, 0 é múltiplo de 3 e 0 também é múltiplo dele mesmo. Sendo assim, podemos colocar aqui duas observações. Que qualquer natural ele vai ser múltiplo de si mesmo e também vai ser múltiplo do 1. E todo número natural ele vai gerar um conjunto de seus múltiplos. Vamos acompanhar aqui como é determinado o conjunto desses múltiplos. Para se determinar o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, temos que levar em consideração o conjunto dos números naturais. E aí, nós iremos multiplicar esse natural por cada elemento do conjunto dos números naturais. Vamos entender melhor com o seguinte exemplo. Como que eu determino o conjunto dos múltiplos do natural 3? Iremos fazer da seguinte maneira. Iremos utilizar o conjunto dos números naturais e iremos multiplicar 3 por cada um deles. Sendo assim, 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim, nós temos o conjunto dos múltiplos do 3. Tá bem? Outro exemplo, o conjunto dos múltiplos do 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E assim temos o conjunto dos múltiplos do 5. E aqui vamos fazer a seguinte observação. O conjunto dos múltiplos de um número natural, ele é infinito, com exceção do conjunto dos múltiplos do 0, que é unitário. O múltiplo de 0 é 0, só tem esse elemento. Os demais conjuntos dos múltiplos, ele é infinito. E o que são os múltiplos comuns? São os múltiplos que pertencem a dois ou mais conjuntos de múltiplos. Vamos acompanhar os seguintes exemplos. Os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 e segue infinitamente. Os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18 e segue infinitamente. Aqui, por exemplo, 0 e 0 pertencem aos dois conjuntos. O próximo elemento, 12, que pertence aos dois conjuntos. 24, 36, 48. Infinitamente. Então, aqui, nós temos o conjunto dos múltiplos comuns entre 4 e 6. Um outro exemplo. Temos aqui os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12 e segue infinitamente. Temos também o conjunto dos múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, seguindo infinitamente. E o conjunto dos múltiplos de 6.
0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, seguindo na mesma linha. Os múltiplos comuns entre 3, 5 e 6 são aqueles elementos que vão pertencer aos três conjuntos ao mesmo tempo. Fazendo a extensão de cada um desses conjuntos, nós vamos observar que os elementos comuns são 0, 30, 60, 90, 120 e segue infinitamente. Agora, fica melhor para compreendermos a definição de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns não nulos, ou seja, daquele conjunto dos múltiplos comuns, vamos eliminar o zero e o numeral seguinte, o número seguinte, será o nosso MMC. Acompanhe aqui. Qual o MMC entre 4 e 6? Vamos excluir o menor dos múltiplos comuns, que nesse caso é o zero, e o nosso MMC entre 4 e 6 será o 12. Vamos ver agora qual o MMC entre 3, 5 e 6. Então, o raciocínio é o mesmo. Temos aqui o conjunto dos múltiplos comuns de 3, 5 e 6. Vamos eliminar o menor deles, que é o zero, e o MMC entre eles será o 30. Então, o MMC entre 3, 5 e 6 é 30. Vamos agora determinar o MMC. Porém, iremos utilizar o processo da decomposição simultânea em fatores primos. Vamos ver os seguintes exemplos. Determine o MMC entre letra A, 8 e 12. Temos que lembrar do conjunto dos números primos, que é formado por 2, 3, 5, 7, 11 e assim segue. Então, iremos dividir nessa sucessão desses números primos. Acompanhe aqui. 8 e 12, vamos colocar desta maneira, e passar esta barra na lateral. O primeiro dos primos é o 2. Como existe número par, então iremos começar por ele, por 2. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. Como ainda há número par, nós iremos continuar por 2. Por 2, 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Ainda há número par, no caso 2. Então, novamente por 2, aqui dá 1. O 3 não dá por 2, não dá para dividir de forma exata, então vamos repetir. E agora temos o 3. O 3 iremos dividir pelo próprio primo 3, que nesse caso dá 1. Então, esse processo ele vai se encerrar quando todos chegarem a 1. E para determinar o MMC, nós teremos que fazer a multiplicação desses números que ficaram aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. Sendo assim, o MMC entre 8 e 12 será 24. Vamos para o nosso próximo exemplo. O MMC entre 12, 18 e 30. O procedimento é o mesmo. Iremos escrevê-los aqui e iremos passar essa barra na lateral. Faremos a divisão pelos sucessivos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, conforme a necessidade que for aparecendo aqui. Como temos número par, então começaremos por 2. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. 30 por 2 dá 15. Como ainda há número par,
Vamos continuar por 2. 6 por 2 dá 3. 9 e o 15 não dão por 2, então iremos só repetir. 9 e o 15. Nenhum dos três é possível mais por 2. Nesse caso, podemos continuar por 3. O próximo número primo na sequência é o 3. Como aqui nós temos números que são divisíveis por 3, então vamos fazer. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Ainda dá para continuar por 3. Por 3, como aqui já é 1, podemos deixar. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá por 3, então vamos repetir. O próximo número primo na sequência é o 5. Então, 5 por 5 dá 1. Como todas as colunas se encerraram em 1, então agora podemos calcular o MMC multiplicando todos esses números aqui. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 3 dá 12. Vezes 3 dá 36. Vezes 5 dá 180. Nesse caso, o MMC entre 12, 18 e 30 é 180. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E nos acompanhe nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.